A TFP foi fundada lá em 1960, uma fundação cartorial. Ninguém na TFP sabia que tinha sido fundada a TFP. Era o grupo do catolicismo, Jornal Catolicismo, e em 60 foi, o Dr. Plínio fez um estatuto e registrou em cartório sobre a TFP. O número de pessoas que eram membros da TFP até o final não passava de 18, porque ele queria ter garantia de todos os apoios. Então ninguém sabia. Ela começou a aparecer quando se organizou a resistência ao comunismo do João Goulart. Então a TFP cresceu com o apoio dos militares, com o apoio dos que estavam conspirando. Ela cresceu em todo o período militar. Quando caiu o regime militar, ela também decaiu. Decaiu também pela denúncia que eu fiz da sociedade secreta que havia lá dentro, a Sempre Viva. A TFP sempre foi organizada em círculos concêntricos. Quer dizer, tem um círculo maior de pessoas que dão dinheiro, são simpáticos, gostam do catolicismo que eles pregam externamente. Depois tem os membros de um grupo, depois tem dentro uma ordem secreta, depois tem outro grupo secreto e assim por diante. A última sociedade secreta foi a Sempre Viva, que eu conheça. Como ela foi denunciada, eles devem ter formado outra atrás da Sempre Viva. O Dr. Plínio sempre teve sociedades secretas. Depois que saí de lá em 1983, é que vinha descobrir tudo isso. Mas lá dentro não sabia de nada. Saí porque ele se tributava um culto estranho para ele a partir de 65, e que foi se tornando cada vez mais público, ele sendo cultuado como profeta. Porque depois do concílio, em 65, Dr. Plínio se apresentou como profeta para o público. Ele dizia apenas que tinha uma missão de orientar doutrinariamente os fiéis católicos. Na verdade, secretamente, ele dizia que os papas, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, e provavelmente também agora Bento XVI, são papas falsos, não têm autoridade nenhuma porque caíram em heresia defendendo o concílio. E que então a igreja se transformara numa estrutura. Atual Monsenhor João Clark, que bajula agora os cardeais do Vaticano, eles proporcionam viagens a São Paulo, eles dão grandes presentes. Para o Papa ele deu agora 1/3 de rubis. Dexter eorum repletes muneribus, como diz a oração do lavabo. A mão direita deles está cheia de presentes. O João Clark dizia que era preciso, porque os papas apostataram, seguindo o Dr. Plínio, a igreja tinha se transformado numa estrutura. E dizia João Clark, naquele tempo era chamado assim, porque o nome Scognamiglio é um nome italiano que quer dizer coisas bem curiosas. Dante trata do significado desse nome. Muito interessante. Um dia trata, mas não é agora o problema de tratar disso aqui. O Monsenhor Scognamiglio, naquele tempo, simplesmente João Clark, que foi sempre um grande oportunista, João Clark dizia que a igreja ficara reduzida a uma estrutura. Dr. Plínio diz isso num documento. A igreja ficou reduzida a uma estrutura, porque os papas e a hierarquia toda apostatou. Eles não têm mais autoridade. O Espírito Santo se retirou da igreja e se refugiou em Dr. Plínio, atualmente Monsenhor Scognamiglio. E até os deputados de São Paulo reconhecem e dão uma placa comemorativa para ele. Como será que ele tem o apoio dos cardeais de Roma e dos deputados da Assembleia Paulista? A igreja se transformou numa estrutura vazia. O Espírito Santo saiu e foi habitar aonde? Em Dr. Plínio. Trocou a cúpula do Vaticano, ele era calvo que nem eu, para a cúpula barroca da cabeça dele, do Dr. Plínio. Está lá. Mas o Dr. Plínio morreu. Do João Clark, então, quando o Dr. Plínio estava cadáver, coisa que ele dizia que não queria ser, João Clark colocou a cabeça no peito do Dr. Plínio e disse que sentiu o espírito do Dr. Plínio passar para ele. Então agora ele é o Plínio redivivo. Ele é o profeta. Nossa Senhora transferiu o poder papal para o profeta, dizia o Dr. Plínio. E o Dr. Plínio, profeta de Higienópolis, teria a missão, está escrito no documento deles, quem somos nós, teria a missão de fundar uma nova igreja, não mais com o Papa no topo, mas com ele no topo. E ai do Papa que não seguisse as orientações dele. O Papa guardaria o poder de executar as inspirações dele, Plínio. A igreja se tornaria profética e a TFP é um grupo profético que deve orientar a igreja católica. É o que pretende o João Clark, que dizia, ainda ele não era superior dos arautos, era só membro da Sociedade Secreta Sempre Viva, onde ele responde pelo nome de Plínio Fernando. Então Plínio Fernando, João Scognamiglio, Cladias dizia, vocês vão ver que rasteira eu vou passar nos cardeais do Vaticano. Eu vou fazer com que eles reconheçam o nosso Instituto dos Arautos e depois que nós tivermos
o apoio do Vaticano, então, na hora oportuna, nós publicaremos um manifesto, o MNF, e daremos um golpe fatal na Revolução e vamos instaurar o Reino de Maria. Chamava isso Operação Judite. Judite foi uma profetisa no Antigo Testamento que recebeu a missão de combater Holofernes. Ela era uma viúva, e quando a cidade dela estava cercada pelos assírios, ela se vestiu bem e pediu a Deus que pusesse na boca dela palavras que enganassem Holofernes. Foi até Holofernes, ela era muito bonita, e num banquete Holofernes se entusiasmou por ela e bebeu demais. Quando estava bêbado, foi conduzido para a tenda dele e Judite, pegando o alfange, cortou a cabeça dele. Tá claro? Então, essa é a Operação Judite. João Cladias, como nova Judite, ele vai cortar a cabeça do Holofernes, atual da igreja, Bento XVI. Por enquanto, ele é todo sorriso da presença de Bento XVI. A finalidade dele é destruir a Cúria Romana e o papado, porque o poder do Papa passou para Plínio Correia de Oliveira. Plínio dizia que nunca ia morrer, que se visse um dia o cadáver dele, não acreditassem que era um boneco, que ele não morreria. Ele era uma pessoa extremamente inteligente, muito agradável no falar, com uma lábia extraordinária, escrevendo de modo sutilíssimo, escondendo o pensamento dele. Ele ignorava tudo de filosofia, então diz bobagens à torta e à direita. Por exemplo, uma vez ele disse que Deus, ser absoluto, tem todos os acidentes em grau absoluto. Deus não pode ter acidentes, Deus não tem acidentes. Deus é o ser. Nós temos acidentes. Por exemplo, eu tenho vida, mas a vida não está na minha essência. Deus me deu vida, e por isso eu vou morrer. Eu tinha saúde, mas ela foi embora, já estou velho. Todo velho me contou, agora um pernambucano, todo velho se diz no Nordeste, quando senta diz ai, quando levanta diz oi. E um judeu que, graças a Deus, foi batizado na hora da morte, que era meu amigo, dizia: depois de 60 anos, professor, não se pergunta como vai, se pergunta o que dói hoje. Tá claro? Hoje me dói um dente. Ontem me doía a coluna vertebral. E assim por diante. Então, Dr. Plínio não morreria. Pergunta se ele era, a sua pergunta foi se ele tinha algum distúrbio mental. Eu não sou psiquiatra, mas um chileno que esteve muito próximo do Dr. Plínio, eu desconfio quem é, que foi eremita lá na TFP, membro, portanto, da ordem clandestina que eles tinham e que agora foi reconhecida pelo Vaticano. Um chileno que, saindo da TFP, foi estudar psicologia e psiquiatria, se não me engano, história, fez um pronunciamento na internet e num site, um fórum de ex-TFPistas, em que ele descreve as atitudes do Dr. Plínio, e ele, que é psiquiatra, disse que aquilo é paranoia. Quando saí da TFP, me impressionavam certas coisas do Dr. Plínio, que queria ser um urubu, queria ser isso, queria ser o Rio Arno, queria mergulhar numa esmeralda e se esmeraldizar, mergulhar numa safira e se safirizar. É umas coisas estranhas. Eu não conhecia esses textos, mas eu já percebia uma tendência estranha, porque tudo, isso eu ouvi dizer, tudo girava em torno dele. Então, se naquele tempo o Nixon fazia alguma coisa, é por causa dele. Se não fazia, é por causa dele. Por exemplo, agora, se ele estivesse vivo, o caso do comboio que ia levar alimentos para Gaza, como não conseguiu por quê, foi por causa de Plínio Correia de Oliveira. Uma vez eu estava esperando falar com ele, esperava 2 anos para atacar Catarina Emmerich, que ele não queria me receber por isso. Na fila tinha uma porção de gente, tinha um boliviano. Eu não conhecia o tal boliviano. Era um rapazinho novo da TFP na Bolívia. Então, comentava comigo a revolução na Bolívia e dizia: esta revolução ha sido por causa do Dr. Plínio. Eu disse: mas como por causa do Dr. Plínio? Na Bolívia houve mais de 400 revoluções. Já no século XIX havia revoluções até dizer chega, né? Tá certo? O Palácio Presidencial se chama lá El Queimado. O queimado. Então, revoluções ridículas e golpes de Estado impressionantes, a Bolívia sempre teve. Ele dizia, o boliviano que fora por Dr. Plínio, falei, mas espera aqui, os golpes do século XIX na Bolívia, Dr. Plínio não tinha nascido.
Ah, mas foram por Dr. Plínio. Claro, já era uma antecipação por causa do Dr. Plínio. Então, tudo no mundo por causa do Dr. Plínio. Quer dizer, até o que aconteceu 100 anos antes dele nascer era por causa dele. Ele era o centro do mundo.